O aumento da competitividade da indústria e do país, ele passa pela maior integração do país ao comércio internacional, né? Só que existem vários tipos de integração. A gente precisa medir, conhecer o quão o Brasil está se integrando ao resto do mundo, né? Que pode se integrar tanto pelo lado das exportações, ou seja, a gente participar mais da oferta mundial de produtos, como pelo lado das importações, onde o Brasil está adquirindo mais produtos lá de fora. O ideal é que seja um processo balanceado, aonde você se integre importando mais, mas ao mesmo tempo também exportando mais. A construção desses indicadores é exatamente para a gente mensurar esse processo. O que a gente percebeu nos últimos anos é que, infelizmente, o processo de integração do Brasil ele é viesado para as exportações, ou seja, ele está mais direcionado em termos de exportação. A gente teve um salto significativo, mais que dobrou a participação dos importados no mercado brasileiro no início desse século, né? E quando a gente olha pelas exportações, vem se mantendo estável, ou seja, a importância das exportações na produção brasileira, ela ficou praticamente a mesma durante esse período. Ou seja, a gente precisamos trabalhar com políticas de competitividade para que também o Brasil se insira no mercado internacional com um número maior de exportações. Olha, o que a gente percebeu, principalmente quando a gente faz a análise um pouco mais de médio prazo, é que esse coeficiente, depois do crescimento forte que teve no início do século, ele se manteve relativamente estável, só que agora ele está apontando para um crescimento gradual, né? Nos últimos anos, até antes da pandemia, com a recuperação da economia brasileira após a crise de 14 e 16, começou a haver um aumento gradual desse coeficiente, né? E com a pandemia, a gente teve dois efeitos importantes. Foi o crescimento do uso de tanto insumos importados como para compra de produtos finais na parte da indústria farmacêutica, né? Claramente o grande peso foi na questão de vacinas, né? Principalmente no início, o Brasil praticamente não produzia vacinas, começou importando, depois produzindo com insumos importados, e agora, na medida que os anos vão fazendo, a gente vai ter produção doméstica dessas vacinas. Então é um processo conjuntural, ou seja, de momento. Naquele momento de emergência, a gente teve que aumentar o uso de insumos e produtos importados na indústria farmacêutica, mas a nossa indústria farmacêutica deve passar a produzir os insumos e os produtos aqui dentro e compensa um pouco isso. Quando a gente olha no lado de aviões, que é um setor que tem um componente de insumos importados muito grande, aconteceu o contrário. Exatamente, a pandemia afetou de maneira muito forte o setor aeronáutico, né? Houve uma forte interrupção ou redução das vendas das três principais companhias, entre as quais a Embraer, que é brasileira, e quando ela reduz essa produção e como ela tem uma participação forte usando insumos importados, esse coeficiente cai por esse motivo. Então, puxou um crescimento pelo farmacêutico e uma queda pelo setor aeronáutico pela queda da produção, né? Tirando esses dois, a gente mantém um crescimento. De todo modo, os outros setores, né, embora um crescimento pequeno, ele manteve esse crescimento gradual que começou ali em 2017. Sim, no caso de farmacêutico, a expectativa é que ele passe a usar menos insumos importados. É sempre bom chamar a atenção que é um setor que já usa um percentual de insumos importados bastante elevado, né? Mas, ao mesmo tempo que as exportações da Embraer começarem a se recuperar, então a produção de aeronaves no Brasil cresça, e é um setor que usa muito insumo importado também, você tem um crescimento do indicador médio, então ele acaba se equilibrando, né? Então, nossa expectativa é que em 2023, né, e quando vier o dado de 2022, a gente mantém esse crescimento gradual da participação de importados, né, independente dessa variação de câmbio. Por quê? Porque o Brasil está se integrando mais nas cadeias na parte de utilização de insumos importados, né? O dever de casa é fazer com que isso reflita em maior produtividade, maior competitividade da indústria como um todo e aumente as exportações, o que infelizmente não está acontecendo.